Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões aqui do Enem, mais uma de eletrodinâmica, tá? E vamos começar lendo a questão para entender o que ela pede da gente. Vamos lá. Um multímetro pode atuar como voltímetro, leitura em volt, ou como amperímetro, um multímetro. Cara, um multímetro nada mais é do que um equipamento que fornece vários tipos de leitura. E entre elas está a leitura de tensão e a leitura de corrente, tá? E ele faz isso dependendo da função selecionada, exatamente como eu acabei de descrever aqui para vocês. A forma de conectar o multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Se você quer conectar um multímetro de modo que ele leia tensão, no caso você vai utilizar ele como um voltímetro. Então você tem que conectar ele em paralelo. Lembra lá, em instrumentos, hein? E se você quiser leitura de corrente, você quer atuar o multímetro como sendo um amperímetro. Aí você conecta em série, beleza? Aqui as definições básicas de voltímetro e amperímetro, né? De como é que a gente consegue conectar esses aparelhos no circuito, beleza? Uma lâmpada de lanterna de resistência elétrica igual a 40. Resistência elétrica igual a 40, acredito que seja 11 aqui, tá? Eu fui copiar a questão, acho que eu me esqueci do ohm, mas é 40 ohms. Brilha quando conectada a 4 pilhas em série. Opa, cada uma com 1,5 volts de tensão elétrica. Se elas estão conectadas em série, a DDP delas vai ser somada, exatamente. Então, se eu tenho 4 pilhas, tá? Se eu tenho 4 pilhas em série de 1,5, eu vou ter aqui 1,5 vezes 4, beleza? 1,5 vezes 4, que é igual a 6 volts. Então, eu vou ter aí uma tensão de 6 volts no meu circuito, beleza? O multímetro 2 indica o valor de 5,62. O que é esse valor aqui? Vamos ver já já. Conforme a figura. E o multímetro 1 está conectado, porém desligado. Cara, olha aqui, ó, o multímetro 2. O multímetro 2 é um cara que está sendo conectado em paralelo ao circuito. Se ele está em paralelo ao circuito, significa que ele está atuando como um voltímetro. Só que olha que curioso, que tensão ele está lendo aqui? Eu separei um esquemazinho para a gente entender direitinho aqui, tá? Talvez fique um pouco confuso para você essa figura, mas basicamente o esquema é esse. Aqui eu tenho as pilhas, certo? Deixa eu mudar aqui. Aqui eu tenho as pilhas conectadas em série, aqui estão elas, ok? Bem aqui, ó, eu tenho um amperímetro, aqui está ele, ó, passando por aqui. Desse amperímetro, né, eu saio e passo pela lâmpada e volto aqui para a pilha. Então, desse amperímetro, eu saio, passo pela lâmpada de 40 ohms aqui, ó, e volto para a pilha. E nesse circuito eu tenho aqui a conexão de um multímetro, que é o multímetro 2, em paralelo, que nada mais é do que esse multímetro aqui, que é o voltímetro, tá? Então, eu tenho aqui o amperímetro e tenho aqui o voltímetro, lâmpada e as pilhas, né? O resumo, o esquema aqui desse circuito nada mais é do que esse daqui. Agora, presta atenção. O multímetro 2, que vou começar a chamar de voltímetro agora, tá? O voltímetro está lendo aí 5,62 volts. Essa tensão nada mais é do que a tensão que está saindo das pilhas. Presta atenção, cara. São esses dois terminais aqui, ó. Positivo e negativo, que são esses mesmos terminais aqui, positivo e negativo, tá? Lembra que um amperímetro ideal ele funciona como um curto-circuito, tá? Então aqui eu tenho resistência zero, tá? Para não atrapalhar minha leitura. Então aqui é como se eu tivesse apenas um fio, tá? Esse aqui não vai puxar tensão nenhuma, idealmente falando, né? Então talvez seja até mesmo por isso que a gente tenha uma tensão diferente da ideal. Ideal era 1,5 volts, mas lembrando no caso 1,5 volts vezes 4, que era 6 volts, né? Mas por que esse valor é diferente? Tanto pelos equipamentos não serem considerados ideais e até mesmo a associação de pilha, as pilhas em si vão ter uma resistência interna, então vão perder uma certa tensão também. Então por isso que era para ser 6 volts, mas não estão chegando 6 volts no circuito e sim 5,62. E aí, Renato, para fins de cálculo, eu utilizo qual? Vou utilizar 5,62, tá? Não vou utilizar o que ele não me deu. Ele está dizendo aqui, ó, o multímetro 2, que indica justamente essa tensão aqui, tá? Tá dizendo que é 5,62. Então, eu vou utilizar 5,62, esquece os 6 volts aqui. Então, essa associação aqui a gente nem vai mexer mais, tá bom? É 5,62 volts aqui, tá? Agora vamos para o comando da questão, né? Falamos muita coisa aqui, mas ainda não sabemos nem o que que ele quer. Vamos lá, ó. Ao se ligar ao multímetro 1 nada mais é do que o meu amperímetro, tá?
A grandeza física e o seu valor correspondente indicados na tela são respectivamente. Cara, a grandeza física tá fácil, né? O multímetro 1 tá agindo como um amperímetro. Então, se é um amperímetro, tá querendo ler aqui corrente elétrica, né? Corrente elétrica. Então, corrente elétrica e corrente elétrica. Basta a gente saber qual é o valor dessa corrente elétrica. E para realizar isso é fácil. Basta você simplificar o circuito, né? Vamos supor que a gente não tivesse esses equipamentos, né? A gente pode até apagar aqui, ó. Vamos tirar esse cara. Esses instrumentos estão servindo só de medida, então a gente pode tirar eles da jogada. Eu vou tirar eles aqui, ó. Vou tirar esse voltímetro aqui. Eu já sei que a minha tensão é 5,62, tá? Vou tirar o voltímetro e vou tirar aqui o amperímetro, né? E quero saber qual é o valor desse circuito. Deixa eu poluir menos aqui. Vamos pegar aqui. É, Vamos fazer essa ligação aqui. Beleza, vamos fazer essa ligação aqui. E a minha tensão aqui, agora eu sei que é de 5,62. 5,62 volts, tá? E eu posso até tirar isso daqui, já que eu já estou representando a minha lâmpada como sendo uma resistência. Posso tirar essa representação aqui, que era só para indicar que era uma lâmpada, e assumir aqui como sendo apenas uma resistência. A lâmpada nada mais é do que uma resistência que vai emitir luz por meio do efeito Joule, tá? As lâmpadas aí incandescentes, tá? Enfim. Então, 5,62 volts, minha resistência é de 40 ohms. Quanto é que vale a corrente? Fácil, né, gente? Então, vamos lá. U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. A minha tensão é de 5,62. A minha resistência é de 40. E a minha corrente é o que eu quero saber. Então, I nada mais vai ser do que 5,62 dividido por 40. E esse resultado, vou fazer aqui na calculadora rapidinho, 5,62 dividido por 40 é igual a 0,14 aproximadamente. 14,05 mais é o valor aproximado, que é justamente 0,14. Então, corrente elétrica e 0,14, né? Corrente elétrica aqui, mais o valor certo é 0,14. Item correto, gabarito da questão aí é o item A, beleza? Se você curtiu, não esquece de deixar um like, me ajuda demais, pessoal, me ajuda demais esse like aí. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que não entendeu muito bem essa questão. E se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer te responder, tá ok? Até a próxima resolução de questões.